Recado Podcast Ação Climática Inclusiva. Sejam bem-vindos a mais uma edição de podcast. Hoje vamos falar, portanto, da prevenção e mitigação dos fatores das mudanças climáticas. Sou Rafael Bata, tenho uma camisa azul clara, calça azul escura, sapatilhas pretas, óculos escuros, também tenho careca. E tenho aqui o meu convidado, Fernando Mulungo, que é, portanto, diretor e administrador da Associação Kinlemukan, também é um comunicador de rádio e televisão, também ele faz muita coisa, né? Então, para não acabar estes minutinhos aqui, eu vou convidá-lo para também se apresentar. Seja bem-vindo, Fernando Mulungo. Obrigado, Rafael Bata. É um prazer enorme cá estar. Como já disse, sou Fernando Mulungo. Trago uma t-shirt polo cor-de-rosa, umas calças jeans castanhas, sapatilhas creme, com tons acastanhados. Tenho um relógio de pulso dourado, óculos de vista e cabelo curto, para não dizer careca, como diz o Bata. Exatamente. Ainda estou a crescer um pouco para chegar a essa fase. Não é? Pois. Exatamente. Bom, nós estamos aqui para conversarmos, como já avancei aqui a questão do tema. Vamos falar dos fatores para prevenção e mitigação, principalmente nesta componente das mudanças climáticas. Bom, abordamos aqui, falei um pouco assim, da Kinlemukan, antes de entrarmos no tema. Pode falar um pouco sobre a associação Kinlemukan? Perfeito. Primeiro dizer que a Kinlemukan é, na verdade, espécie de uma holding bicefálica. Então, por um lado, temos a parte da responsabilidade social, que resulta na Associação para a Educação Socioambiental, Kinlemukan. Tá certo. Agora, qual é o propósito da Associação Kinlemukan? Como nome Olhando na questão dos direitos, bem, talvez podia avançar mais um pouquinho para os que estão a acompanhar-nos aqui possam perceber o que é isso de Kinlemukan, quais são os propósitos, ok? Direitos humanos sim, mas também pode avançar um pouco para as pessoas perceberem o que é isso Kinlemukan e também quais são as estratégias, né, que estão sendo feitas nesta associação. Perfeito. Pergunta interessante. Obrigado, Bata, por isso. Bem, o nosso denominador comum é a educação. Então, nos nossos objetivos há dois aspectos destacados: a educação e a inclusão. Então, particularmente, temos um forte muito grande nesta componente de comunicação social. Então, produzimos conteúdos para rádio, para televisão, para além da imprensa escrita. E, olhando nesta perspectiva da inclusão, é exatamente para percebermos que pouco ou quase nada nos valeria se fizéssemos tudo mais sem olharmos para pessoas com necessidades específicas. Isto para evitar dizer pessoas com necessidades especiais, porque pressupõe que todos nós somos especiais. Certo. Okay? Mas é mais na questão de pessoas com deficiência. Exatamente. Pois. Exatamente. Exato. Então, este é o nosso grande denominador comum em tudo que a gente faz. Então, em termos de estratégias, nós entendemos que é necessário que haja um envolvimento integral de todos os atores principais e todos interessados neste processo, a saber, entidades públicas, setor privado, organizações não governamentais, OCBs, por além de ante. Então, a Kinlemukan funciona uma espécie de ponte. E como o nome sugere, Kinlemukan é um termo, para quem não sabe, da região sul, né? No caso Xangana, que significa despertai. Então, o que é que nós queremos despertar? É todos esses atores aos quais fiz menção, da necessidade de olharmos primeiro para estas questões ambientais como uma responsabilidade coletiva de todos.
Então, quando digo todos, outra vez, voltamos a olhar para a questão da inclusão da pessoa com deficiência. Mas neste momento já tem dados de quantas pessoas que já trabalham com a Kingdom Mukan, pessoas com deficiência e as respectivas tipologias? A nível institucional, por exemplo, temos o Crescêncio. Ele é o nosso responsável da área de educação ambiental. O Crescêncio não é necessariamente mudo, mas tem deficiência de fala. É surdo? Não, tem deficiência de fala, é gago. Tá bem. Não é? É gago, sim. não sei se diz-se gagueira, digamos, muito notória. Exato. Não é? Mas ele é formado em educação ambiental. Certo. Então, como forma de demonstrarmos de forma, passar a redundância, concreta, que não só falamos, mas também agimos, temos lá o Crescêncio. Temos cadeirante, não é? Conosco, que é advogada. Não será... esquece o meu nome, né? Alexandre, uma coisa assim? Não, temos a Lisandra. A Lisandra não é deficiente, não é? Mas temos a Nelsa, ela é cadeirante e colabora também conosco. Então tem sido uma experiência muito, muito positiva nesse sentido. Em termos de parcerias estratégicas, né? Trabalhamos também com a CAM, porque, conforme disse, há uma necessidade de proporcionarmos oportunidades, por exemplo, da pessoa cega ter também acesso a esta informação sobre questões ambientais à sua medida. Okay? Então, é mais ou menos nessa perspectiva que a gente tem trabalhado em termos de números, né? Até esta fase. Bom, eu só posso dizer que estão de parabéns, né? Porque são poucas associações desta natureza que olham para a componente da inclusão, né? Agora, voltando para questões, ou seja, aquilo que anunciei aqui, a prevenção e também a mitigação desses fatores das mudanças climáticas, o que é que nos oferece dizer nesta área? Já que Fernando Mulungu é perito, né? É perito para isso. Muito bem, assim. Bem, não podemos avançar sem, se calhar, trazer de forma muito breve o conceito de mudanças climáticas. É verdade que já se fala muito, mas há de sempre haver alguém que ainda não teve a oportunidade de ouvir. O que é isso das mudanças climáticas? Então, não é nada mais, nada menos que a alteração dos padrões normais de temperatura e do clima. Agora, por que que isto acontece? Isto vai nos levar a um outro conceito muito falado nos últimos tempos, que é o aquecimento global. Okay? E o aquecimento global resulta da emissão excessiva de gases de efeito estufa. E, por consequência, temos esta cadeia de alterações climáticas agora, não é? Temos a alteração... causada também por homem, que vai também criar problemas para este mesmo homem. Boa. Isto sugere dizer o seguinte, Pat, que o homem, na verdade, ele é parte integrante da natureza, não dono. Então, se formos a olhar em termos de, se pudéssemos imaginar figuras geométricas, não é? Teríamos, por um lado, uma relação piramidal que remete-nos a uma hierarquia em que o homem vê-se no topo da pirâmide. Então, como quem diz, ele é que é o grande líder de tudo e de todos. Mas a isto eu chamo de egologia. Mas depois teríamos uma outra figura circunferencial, que seria a ecologia, que pressupõe igualdade de todos os seres vivos, incluindo o homem. Então, no final do dia, toda ação antropogénica feita contra a natureza não tem onde descarregar, senão por cima do próprio homem, que por sinal faz parte desta como que é um elemento integrante da própria natureza. Tem como descer um pouco dos termos, né, antropogênica, como para as pessoas, vamos supor, pessoas com deficiência auditiva, para perceber melhor isso, né? Então, quando fala-se da ação antropogênica, fala-se da ação do homem, das atividades do homem face à natureza. Ok.
Sim, assim já. Obrigado. Ficou essa chamada de atenção. Exatamente, porque aí já estamos a descer ao nível para. É mais para percepção, né? Primeiro, para a pessoa que vai interpretar e para a pessoa que vai perceber, ouvir esta nossa conversa, né? Senão depois já falaram, mas é pá. Não vi nada. Extremos. Muito bem, portanto, esta questão da prevenção, né, e mitigação, será que é fazível para nós aqui em Moçambique? Tendo em conta o homem é que é causador de todos os problemas, falamos do ambiente, falamos das mudanças climáticas. Bem, na minha perspectiva, na minha humilde forma de ver, eu acho que ainda vamos a tempo. Primeiro, porque somos categorizados ou classificados como país subdesenvolvido, ou seja, de terceiro mundo, ou em vias de desenvolvimento. Então, significa que temos uma oportunidade de continuarmos a desenvolver, mas de forma sustentável. Ok? Para além de que estas questões de mudanças climáticas não têm fronteiras. Ok? São universais. São universais. Pois. Há um slogan que se tem propalado que é o sul global é o meu norte. No sentido de dizer, não existe o norte global sem o sul global. Ok? Quando falamos do norte global, falamos dos países mais desenvolvidos. Estamos a falar da Europa, da América do Norte e por ali em diante. Ok? E o sul global, estamos a falar da América Latina, África e outros continentes que estão ou países que estão no continente da nossa categoria. Então, isto para dizer o quê? Em termos de efeitos ou resultados da ação, digamos, do norte global, estes efeitos são também globais. Significa que já não tem nada a ver com quem poluiu mais ou quem poluiu menos. Aliás, é o que ultimamente se fala, né? Pois. Eu recordo do COP28, é isso? Yeah. Fala-se muito sobre esses aspectos e também a questão de trazer os carros, né, desses continentes para a África, né? Mas a tendência é que fala-se muito mais dessas mudanças, ou seja, do aquecimento global. Será que nós estamos no nível em que, vamos dizer, não carros que emitem ou poluem mais, já que no primeiro os países da Europa, América, por aí, estão a trazer os carros para poluir ainda mais a África? Será que estamos nessa fase de mudança ou nós podemos dizer que não, chega agora? Infelizmente, o nosso cenário não nos permite ter de agir dessa maneira, porque, conforme já fizemos menção aqui, o nosso nível de desenvolvimento ainda tem de desejar, estamos no processo. É aqui onde deve existir esta justiça climática. Ok? Fala-se muito agora, ainda falando da COP, que o Bata faz referência, da transição energética. Ok? Os países do norte global já estão a implementar isso, mas não começaram hoje. Já faz muitos anos. Percebes? E depois, esta questão da transição energética tende a ser global. Ou seja, nós temos que assimilar em pouco tempo o que, na verdade, é uma ordem deliberada. Ok? Então, decidiu-se que temos que passar para a transição energética. Ok, mas em termos de preparação, Ainda a estamos. todos os níveis necessários para a implementação disso, como é que estamos? Só que nós, como eu costumo dizer, para a senhora a falar, é a questão de nós somos macacos, né? Passa a expressão. Né? Nós queremos copiar aquilo que a Europa, a América já estão a implementar, mas nós ainda não estamos no nível da Europa, América. Será que nós podemos correr com aquele que já está bem treinado? Falou, a última parte interessa mais, é o que disse. Treinados. Significa que a educação é a chave. Então, se estamos a falar de educação, eu falo a todos os níveis, desde decisores, reguladores, ok? E fiscalizadores.
É aqui onde mora o grande desafio e é onde a Kindle Mukani joga um papel importantíssimo. Tentar trazer a harmonização interinstitucional das suas intervenções. A outrora tínhamos, por exemplo, MICOA, Sim. que era o Ministério para a Coordenação da Ação Ambiental. Onde é que foi? Já água abaixo. Agora temos sim, mas temos a agência Aqua. Água, sim. Ok? Então, por que estamos a viver situações, por exemplo, iguais às de Manica? Poluição de rios. Onde está a água? Existe, ok, trabalha, sim. Então, por que a sua ação não se faz sentir? O que é que está a falhar? Então, há de perceber que, em boa medida, é a questão da educação. Ouvi um dirigente, num passado muito recente, a dizer o que é que a extração de areia tem a ver com o ambiente. Isso não interessa. Esses ambientalistas vêm trazer assunto. Nós queremos desenvolver a nossa província. Queremos dinheiro. Muito bem. Mas se formos olhar para o desenvolvimento sustentável no seu conceito, pressupõe 3 pilares. Equilibrados, que é o pilar econômico, o social e o ambiental. Então, se está-se a fazer essa extração de areia de forma insustentável, significa que tem a componente social bem observada, porque já tem postos de trabalho e, por consequência, as pessoas têm, de alguma maneira, qualidade de vida melhor, ok? E depois, em termos econômicos, tem ali o empreendimento, claro, a entrada de divisas e por ali em diante. Porém, na perspectiva ambiental, já nem por isso. Há um risco potencial de o mesmo funcionário que trabalha naquela empresa, posso assim dizer, não é? Tem dinheiro, Mas em contrapartida. mas em contrapartida não tem saúde. E por que não tem saúde? Porque a qualidade do ar, por exemplo, está comprometida. E um dos elementos fundamentais para garantir a qualidade do ar são as plantas. E se está-se a fazer a extração de areia de forma insustentável, significa que está-se a bater de forma indiscriminada até a própria fauna. E depois não temos... E a pergunta era essa. O que é que a areia tem a ver com o ar? Agora que estamos a tirar esta areia, você parou de respirar? Perguntava ele ao jornalista. Então, isto me leva a pensar até que ponto os dirigentes têm conhecimento sobre essas matérias. Estamos a falar de um dirigente de mais alto nível, é um formulador de opinião, é quem toma decisões, ok? Mas tem esta maneira de ver. Eu não o culpo, de alguma maneira. É a educação, a preparação, o treinamento que o Bata fala. Então, esta questão de treinamento de educação, normalmente a gente diz que temos que ir treinar a comunidade. Primeiro, a comunidade não se refere necessariamente a uma perspectiva de georreferenciamento. Não é um espaço físico necessariamente. Existe comunidade acadêmica. Então, quando corre-se para a educação, normalmente, olha-se para a perspectiva rural. Olha. Mas também nessa ótica, eu tenho questionado os educadores ambientais, né? Temos muitos educadores ambientais, mas não há mudança. Eu não sei o que é que está a acontecer, o que é que está a falhar. Ok, boa pergunta. E vou trazer o meu refrão, para quem já me conhece. É que temos cada vez mais mercenários do que missionários. Vou trazer o meu conceito humilde de distinguir estes dois. O missionário é aquele que morre pela causa. O mercenário vive dos problemas. Significa, para o mercenário, convém que os problemas prevaleçam para continuar a viver. E o missionário diz que eu prefiro morrer para resolver este problema. Então, o que é que temos no mercado hoje? Nessa perspectiva de educadores, ambientalistas, o que tal? Tens mais mercenários. Agora que o Trump, por exemplo, disse, olha, já não dou mais dinheiro. Tu tinhas que ver. As pessoas ficaram desesperadas, mas a todo momento falamos de filantropia. O que é filantropia? É dar de mim sem pensar em mim. Significa que se eu tenho uma perspectiva filantrópica, tenho que tirar para dar e não esperar receber. O que eu recebo é a resolução, é a resposta àquele problema. Se o problema está resolvido, esse é o meu salário. Agora, Mulum, estás a dizer eu tenho que trabalhar e não receber? Claro que não. Mas não existe nenhum militante de uma causa que não tenha suas necessidades supridas. O que vai acontecer é que não vais ter necessidades supridas na perspectiva dos teus caprichos.
Então, as pessoas no fim do dia têm esta alteração dos órgãos, pensam com o estômago, não é? E saciam pela mente, o que não devia ser. Pois é controverso, né? É isso que caracteriza o nosso mercado agora de educadores ambientais, que estou a falar da classe, da qual faço parte também. É por isso que o Fernando Mulungu até hoje não anda de Range Rover. Por quê? Porque anda na contramão da existência. Ok? Então a gente usa as situações, os problemas, inclusivamente esta classe, estamos a falar da inclusão, pessoas com deficiência, para benefícios próprios em algum momento. Como é que você espera que haja resultado? Então o Trump entendeu, olha, esses aqui, na verdade, estão aqui armados de chicos espertos. Ok? Esses tais problemas, em termos de resultado, eu estou a falar de situações em que até relatórios são forjados, tem que pedir o fulano tal, é para não dizer os dados aí, o que tal. Ou seja, pessoas que defendem direitos humanos, mas são os primeiros a pontapear de forma prática e concreta, não é? Inequívoca, não é? Esses mesmos princípios. Quando tu ouves o tal defensor de direitos humanos a falar e vai ver como é que trata os seus, inclusive colaboradores, é pior do que... Olha, e depois fez direito, como se não bastasse. E depois pertence, sei lá, a qualquer coisa dos direitos humanos e que tal. E depois quando vais ver como é que trata os teus próprios colaboradores, deixa a desejar. Então, o que é que você espera como resultado da sua intervenção? Quase nada. Então, é ganhar dinheiro, granjear riquezas e patrimónios à custa do bom nome de direitos humanos e por ali em diante. Mas, na verdade, trata-se de um mercenário. É isso que está a acontecer para responder a sua pergunta. Exatamente. E desculpa a minha exaltação, mas é um assunto. Não é assim, temos que falar. Se não falamos, a coisa não muda, né? Então é por aqui que nós queremos mudanças, né? Porque nós falamos todos os dias a questão das mudanças climáticas, mas eu fico a perguntar-me mesmo, porque eu tenho feito sempre essa questão. Quando nós vamos à África do Sul ou outro país, estou a tomar um refresco, alguma coisa, estou dentro do carro, abro o vidro e lanço. E digo, é Moçambique, na África do Sul. Aliás, na África do Sul ou noutro país, eu guardo aquela coisa, aquele lixo, e deito numa lata de lixo, né? Colocada na rua. Mas quando chego aqui em Moçambique, estou a abrir a janela, ou o vidro, e lanço. E digo, na África do Sul isso não se faz. Essa é a educação que estava a falar. Mas o que é que está a falhar? Olha, vou-lhe contar o episódio. Sim. Era um deputado no tal mandato. Eu quando vinha, claro, ele na grande máquina, não é? Então vinhamos ali pela OA, na extensão, para quem vai agora a ponte, não é? Então íamos no mesmo sentido. Mas o que me chamou a atenção é que primeiro veio um carrão. Uau! E está lá um indivíduo bem engravatado, que tal? Arreia-me o vidro e arremessa uma garrafa. Veja só, ele arremessa o vidro do seu lado de condutor para o lado contrário, da berma. Ok? E eu não me segurei. Então fomos assim, acelerei um bocadinho, andamos em paralelo. Eu fiz-lhe um gesto, tipo, o que é isso? E ele olhou para mim, o que tal? Andei mais um bocadinho, quase que ele bloqueava, no sentido de irritar. Tento parar o carro, uma breve discussão, mas depois, o que é que me chama a atenção? Você sabe quem eu sou? Então eu disse, aqui é onde está o problema. Nem o senhor sabe quem é. Se o senhor próprio não sabe quem é, hei de eu saber, e já percebo que não sabe. Porque se soubesse quem é, pelo carro que conduz, pela postura que aparenta, devia agir diferente. Então está mais do que claro que o senhor não sabe quem é. E sabe onde foi parar o assunto? Na Procuradoria-Geral. De sorte que, na altura, eu colaborava com o Gabinete de Defesa de Interesses Difusos e Coletivos da PGR. E quando o assunto... não, porque tal. Então ficou assim, olha que vergonha. E era um deputado. Deputado significa que é aquele que defende os direitos do povo na Assembleia. E eu te pergunto, que direitos defende? Quando o assunto, por exemplo, é meio ambiente. O que é que vai dizer este deputado? E tens muitos partidos, inclusivamente, com esta retórica ambiental. Mas quando tu ouves os discursos, percebes que, pronto, é mesmo a retórica, porque fica bem, é o que está a bater, falar de... Então, isto para dizer que o maior problema está aí. Devemos deixar de ser mercenários e sermos missionários. Aí sim vamos ter resultados. Quem fala disso, deixa aqui para uma polêmica, vai lá ver o que é que está a acontecer.
Não devia ter ali intervenção sequer humana. Não existe doate naquele espaço. Legal. Porque o próprio Conselho Municipal, em termos de ordenamento territorial, vai lá ver o mapa da cidade de Maputo, não prevê construção de casas ali. Aquela é uma zona de mangal. Mas quem é que está a morar ali? É exatamente isso. E depois vai para a COP. Este mesmo vai para a COP. Para discutir questões de mudanças climáticas. Vai discutir o quê? Então, isto deixa a desejar a educação. E as pessoas dizem, mas as pessoas sabem. Tá. Olha, não é possível tu dares um tiro à própria cabeça, chama-se suicídio. E eu não estou a ver alguém dando-me leve a agir dessa maneira. Então, há muito desconhecimento, há muita ignorância, infelizmente, de tal forma que hoje tenho receio, tenho cautela para usar o termo analfabeto ou ignorante. Porque hoje temos muitos ignorantes alfabetizados. No fim do dia. Por isso, aquela questão, aquela máxima que diz do lixo para o luxo, estamos longe para chegar. Mas ao mesmo tempo tão perto. Exatamente. Está à distância do braço. Então, falando desta questão do lixo ao luxo, quando o Bata diz que estamos ainda a quem desejar para tornar isto uma realidade, nem por isso. Mas, outra vez, tem tudo a ver com educação. Se não vejamos, nós vamos falar, por exemplo, da recolha seletiva de resíduos sólidos. Imaginemos num cenário ideal, em que os munícipes já o fazem, ok? Mas depois não têm interesse necessariamente em reaproveitar, por exemplo. Quer mesmo desfazer-se, ok? Em termos de destinação, tem que levar, vá lá, para o contentor. E eu pergunto, os nossos contentores comportam separação? Quer dizer, entulhamos tudo ali. Então, por isso que é somente uma publicidade enganosa, né? Temos que começar de algum lugar. Exatamente, sim. Eu quero ainda vir nesta questão da educação, porque é o âmago. Se nós tivéssemos... pronto, deixe dar ouro ao bandido, né? Se calhar não desenvolva muito porque é o que estamos a fazer como estratégia. Sim. Mas é possível, Sim. na perspectiva de economia circular, assegurar que tu já não tenhas mais, entre aspas, um contentor de lixo, mas transformar num ecoponto. Nós fizemos um trabalho exaustivo enquanto movimento, antes de estarmos institucionalizados como associação, que foi a educação ambiental a partir da rádio na língua local, do qual eu era produtor, apresentador e tudo mais. E sabes o que é que resultou? Catadores de lixo. Repara a classe social e a faixa etária dos que catam lixo. São mulheres, por exemplo, de São Género, são mulheres idosas e, às vezes, jovens, entre aspas, de baixa renda. E por que que isto foi assim? Primeiro, porque o programa era feito na língua local. E que a ideia era dizer que lixo não existe. Ou seja, ensinamos sobre economia circular, muito antes até de começar-se a falar, mas de forma prática e na língua local. E as pessoas entenderam. E eu sempre dizia, o meu sonho é chegar ao ponto em que o lixo rouba-se. Então começou-se a roubar o metal, agora já se rouba plástico. Bom, ainda bem que estamos a tratar desse assunto aqui. A conversa é muito boa. O que é que nós vamos fazer? Vamos encerrar aqui o programa. Portanto, na próxima semana estaremos mais uma vez aqui para darmos continuidade ou para continuarmos a falar esses pontos que estamos a levantar aqui.